Boa! Sejam bem-vindos, pessoal, à aula de número 27, né. Então, estávamos falando agora, né, com as pessoas que participaram no evento. Tivemos um evento agora semana passada, que acaba sendo um dos maiores aí da América Latina. E aí vem o ponto, acabou o evento, e agora, né? O que separa os que crescem dos que somem? Eu acho que esse é um ponto principal, até porque, acho que a gente acaba fazendo muitas conexões e como eu utilizar isso no dia a dia, né. Então, o pessoal de São Paulo aqui comentando, né, que tá um caos em São Paulo, então, por conta aí da chuva, né, de tudo isso, mas não sei nas outras regiões aí, mas fica à vontade, pessoal, pra vocês colocarem ali no chat de onde vocês estão falando, muito bom saber. E hoje, né, nós vamos falar, sobre algo que acontece logo depois dos eventos, né, o que define quem realmente cresce. Então, você a ideia, né, você vai sair, inspirado, mas, depois que volta, né, para a rotina, tudo some, né, e a ideia do nosso bate-papo hoje é como resolver isso. Acho que esse é o principal ponto, né, acho que a gente acaba fazendo muitos contatos, trocando muita ideia, trocando muita figurinha, mas no final: "E aí, o que que eu faço depois?", né. E só lembrando que essa aula acontece de uma forma semanal, todas as segundas-feiras, 15h, onde eu trago conteúdos muito práticos, direto ao ponto e de uma forma muito estratégica para ajudar você nesse crescimento mais de verdade na carreira ali de segurança, né. E aqui a gente vai falar, sobre pontos principais ali, que são importantes ali dentro dessa nossa jornada, né. Então, o que no final do dia, né, a gente acaba muitas vezes, falando e o que ninguém ensina em cursos técnicos, né, é sobre carreira. Outro ponto, né, que é importante, autoridade e crescimento com propósito. Então, o tema de hoje é o que pode virar, de fato, a chave, do seu pós-evento. Eu sei que é cansativo, né, a gente acaba, gastando muita energia, mas no final do dia, acho que o grande ponto é como que a gente consegue estar conectado com isso. Então, tem gente que volta, né, para o automático logo quando termina o evento, outros usam esse momento para acelerar. E a pergunta, né, e você, né, vai sumir ou vai crescer? Acho que essa é a grande pergunta que a gente tem que entender e responder. Então, hoje vocês, vão descobrir 5 erros que fazem, né, de um evento ser só mais um na sua agenda, e os 5 passos que transformam ali, cada evento numa alavanca de crescimento. Até para vocês terem ideia, antes mesmo, né, para quem faz parte do PAX, que é o Programa Acelerador de Carreira de Segurança, nós tivemos uma 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 aula falando de como fazer um pitch, um elevator pitch de 60 segundos. Então, assim, acho que todos, quando nós vamos ali para o evento, tem que ter um propósito muito claro. Então, qual é esse meu propósito quando eu vou para um evento desse, né? Então, acho que esse é o grande ponto. Estou num evento, como que eu consigo, de uma forma muito clara, aproveitar esse evento que eu tô e conseguir ali, mandar, deixar uma informação muito clara o porquê que qual que é o meu objetivo. E para isso tem ali formas de fazer pitch, então falamos bastante sobre isso ali, numa aula que nós tivemos com o Pax. E o objetivo aqui é o que a gente faz logo após, né. O que que nós vamos aprender? Eu vou compartilhar aqui o mind map, que eu acho que é importante aqui para a gente já ter essa visão dessa aula, 27, pontos ali que fazem parte, né, então dessa jornada aqui. Então, compartilhando o mind map. Então, a aula de hoje é essa 27. O que nós vamos falar hoje? Acho que, quando a gente pensa nisso, vem 3 pontos aqui. Então, primeiro, o que a maioria das pessoas faz e não funciona depois do evento. Acho que esse é um ponto de atenção, né. Muita gente, às vezes, acaba fazendo algumas coisas que acaba não fazendo sentido. Imagina que agora, pós-evento, tem aquele monte, né, de fornecedores querendo falar com os clientes, né, é bem normal isso, e como chamar a atenção aí dessas pessoas frente a esse momento. Um outro ponto de atenção é como criar
visibilidade estratégica nos dias seguintes, né. Participamos, e eu já vi muita gente, né, que acabou participando e acabou não publicando nada, não teve nenhuma visibilidade, acabou não conseguindo aproveitar esse momento. E o terceiro aqui é como transformar conexões em oportunidades reais. Acho que esses são grandes pontos ali importantes, né. Então, deixa, né, eu contar uma história do que aconteceu com um dos mentorados depois, né, de um grande evento, né. Então, ele ficou foi a primeira vez que ele foi para esse evento, né, foi um evento que acabou acontecendo lá na Black Hat. Então, assim, cara, a gente troca muito cartão, na verdade cartão é coisa de velho, né, na verdade a gente troca muito contato, troca muita figurinha, com dezenas ali, de conexões que acabam acontecendo no LinkedIn, isso é muito bom, mas nada aconteceu, né, nenhuma proposta, nenhuma mudança. Então, só depois de explicar esse método muito simples, ele conseguiu fechar ali algumas oportunidades de contatos muito bons pós-evento. Então, o grande objetivo, né, é gerar essa identificação e atenção para o conteúdo. Porque muitas vezes, né, como eu falei, pô, é o evento, é muita gente se conectando, é muita gente ali, como que eu consigo trazer essa atenção? Então, eu trago que um dos pontos, o erro central é achar que o evento é o fim, quando ele deveria ser o começo. Acho que esse é o grande ponto de atenção aí, dica de ouro, né. Então o evento, ele, pô, aconteceu, eh, os próximos passos são os mais importantes ali frente a tudo isso. Como eu falei, pô, eu tirei um monte de foto, encontrei com muita gente, mas o ponto assim, e aí, né, depois disso tudo, né? Qual que é o grande diferencial? E a gente traz aqui como, né? Como olhar para esse ponto e trazemos aqui 5 passos. O primeiro passo é faça um resumo estratégico do evento, né? Então, olhando para isso, que é um ponto que às vezes a gente acaba deixando passar, e entra um ponto principal que é o da procrastinação, o tempo vai passando e a gente acaba não conseguindo consolidar tudo, os pontos ali que fizeram parte desse tempo, né. Imagina, algumas pessoas ficaram 3 dias como eu, então o ponto é, quais foram os aprendizados que podem ser aplicados ainda nessa semana? Então, eu vou trazer aqui como um primeiro ponto liste os aprendizados que podem ser aplicados ainda nessa semana. Tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa, que vocês fizeram muitas conexões e o ponto é, como que eu consigo já colocar isso para rodar agora? Lembrando, a procrastinação no final do dia é algo que nós estamos deixando de fazer alguma coisa que é importante. Então, é sempre lembrando que o resultado para que aconteça, eu preciso vencer essa procrastinação. Outro ponto que eu trago aqui, que também eu vejo que é super importante, é escrever o que você viu, reforça a sua autoridade na área. E eu vejo muitas pessoas, né, às vezes elas fazem ali, participam de eventos e só ficam tirando foto, né, ali, passando, tô aqui, mostrando que está em festa. Isso pega muito mal, principalmente dentro da empresa. Pô, o board está vendo ali você, está indo para o evento, qual é o aprendizado? O que que você desenvolveu com aquilo? Então, por isso, né, que eu coloco aqui, escreva o que você viu, pô, faz um rápido resumo ali, utilize, né, essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer, você põe naquele modo gravação ali do ChatGPT, fala, ele vai consolidando tudo, depois você pode escrever um artigo, fazer uma publicação, mas lembre-se de você tirar alguns minutinhos para fazer isso. Isso vai fazer toda a diferença, né? E outro ponto também importante é transforme essas anotações em conteúdos para compartilhar. Então, que vocês viram, né, de importante frente a tudo isso, né?
como que eu consigo mostrar para o mercado e até mesmo para dentro da empresa a qual eu trabalho, que eu participei e que dentro, né, dessa jornada aqui, pô, eu fui para aprender, fui para compartilhar. Tenho certeza que vocês viram um monte de post no LinkedIn. Se a gente abrir agora, a gente vai ver um monte de post sem propósito. A pessoa só mostrando que participou da festa. Não é esse o objetivo. Então, ponto principal ali é você consolidar e você mostrar o porquê você foi. Porque as pessoas, elas acabam vendo você como um ponto de referência. Isso ajuda para que todos ali consigam, de uma forma muito clara, olhar para essa evolução dentro disso tudo, beleza? Passo um tranquilo, pessoal? Se alguém quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa, podem, abrir o microfone ou colocar no chat, não tem problema nenhum, tá? Mas é importantíssimo vocês entenderem que esse primeiro passo não pode ser ignorado e ele é o que vai fazer uma grande mudança de chave, que é justamente como eu estou pensando, como eu estou agindo logo pós-evento. A gente está falando que o evento terminou na quinta-feira, por exemplo, então tenho certeza que sexta foi uma baita correria, sábado e domingo foi o dia para desligar a chave, para dar aquela relaxada, mas eu acho que o grande ponto agora é como que eu consigo gerar esse conteúdo para isso. Então, esse é um ponto importante. Beleza? Passo 2 agora. Passo 2 e só lembrando, né, quem está aqui no Zoom consegue fazer perguntas, consegue trocar ideias, e quem estiver assistindo pelo YouTube já não consegue, né. Então meu convite é: faça parte da aula ao vivo, que aí vocês conseguem ter essa troca de ideias, vocês conseguem participar, de uma forma mais direta. Passo 2, mapeie quem são as pessoas chaves que você conheceu. Tenho certeza que todo mundo conheceu alguém que não tinha ali contato, ou alguém que tinha um contato às vezes online e pôde conhecer pessoalmente. Então, faça esse mapeamento, né? Separe quem pode abrir portas ou gerar oportunidades futuras. Eu tenho certeza que dentro aí dessa jornada, vocês viram que tem pessoas que podem ajudar aí dentro dessa trajetória. Então, quando você começa a ter isso como uma visibilidade clara, de quem está conseguindo abrir portas e quem está conseguindo gerar essas oportunidades futuras, aqui cabe um pouco mais de atenção, cabe um pouco mais de calma. Eu tenho certeza que vocês trocaram, né, muitos, contatos ali, depois acaba se perdendo com esses contatos, mas lembre-se que é um passo extremamente importante fazer isso. E outro ponto também que eu até já falei numa outra aula aqui, é conecte-se no LinkedIn, mas com uma mensagem personalizada. Pelo amor de Deus, não simplesmente vai lá em botão conectar ali e tá tudo certo. Vai lá, coloca seu nome, pô, conheci você lá no evento, lá no Mindsec, conheci você em outro evento, e pô, e gostaria de ter uma conexão com você. É muito mais fácil para as pessoas se conectarem. Às vezes, né, quando as pessoas têm muitas conexões, ela acaba o automático fazendo um filtro maior. Então, se você consegue, de uma forma clara, deixar ali um textinho, cara, não precisa ser nada elaborado, mas assim, pô, te encontrei lá no Mindsec, agora eu gostaria de fazer uma conexão, a probabilidade de te aceitar é muito maior. Então, lembre-se disso, que essa é uma forma, né, de você se conectar e você gerar uma conexão muito boa para essas pessoas ali que estão conectadas com você. Outro ponto é: acompanhe o conteúdo dessas pessoas e interaja com inteligência. Não simplesmente vá lá e dê o joinha, pô, é legal, ou bate palma, ou dá o coração. Cara, zero de problema com isso, mas é importante você interagir. Quem não é visto não é lembrado. Então, a pessoa fez um post falando, por exemplo, sobre o Mindsec, e você vai lá e fala, pô, foi um prazer te conhecer, faça algo mais diferenciado, de uma forma que você gerou aquela conexão, que a pessoa possa lembrar de você. Então, ou até mesmo no momento que você está respondendo, coloca a foto que você tirou com a pessoa. Então, tudo isso são formas que você faz, mas o importante é acompanhar esses conteúdos e utilizar essa inteligência para fazer essa interação. Isso é algo que vai ajudar
demais, né, você vai ficando imagina: "Ó, encontrei pessoalmente lá com o Antônio, aí eu vi que ele fez um post, fiz ali uma interação, fiz um comentário, pô, mais uma forma, a pessoa volta a lembrar de mim. Aí daqui a pouco eu mando a conexão lá no LinkedIn, ou outra forma da pessoa lembrar de mim. Veja que são várias formas que você vai executando e as pessoas vão lembrando de você. Então, o ponto é, pô, ali no momento do evento, provavelmente foi só uma troca de contatos, coisa rápida, faz parte, mas o ponto é como que eu faço isso logo na sequência, beleza? Então, esse é o passo 2, passo mega importante. E agora nós vamos para o passo 3, né? O passo 3 é crie visibilidade com conteúdo pós-evento, né? Então, assim, eh, pós-evento é um momento importantíssimo para eu conseguir gerar ali essa conexão com outras pessoas, até mostrar que você estava, como por exemplo, né, o Marco, ele ainda me mandou uma mensagem, pô, a gente acabou não conseguindo se encontrar. Mas imagina o seguinte, ele não me encontrou, mas viu um post meu. Aí ele pode falar: "Pô, Alex, eu acabei não encontrando com você, pô, bacana que você estava lá". Então lembre-se, a pessoa quando lê o seu post, é importante que tenha esses insights, né, é importante que tenha ali uma clareza de como que você vai gerar esse toque mais pessoal. Eu sei que muita gente, e não é um problema de eu usar, por exemplo, o ChatGPT lá para escrever o meu texto, mas coloque seu toque pessoal. Como que eu consigo fazer isso de uma forma mais personalizada? Isso é algo que vai fazer toda essa diferença. Então, lembrando, né, que esses insights do que você está colocando, ele deixa de uma forma clara, essa visibilidade. Por exemplo, ontem, acho que foi ontem, eu fiz um post ali no LinkedIn colocando exatamente isso, né. Então vamos lá, só para vocês darem uma olhada aqui. Dia de domingo, né, que é um dia, às vezes, um pouco mais complicado, poucas pessoas, às vezes, acaba interagindo, acaba conectando, mas eu peguei, foi um momento que eu tinha ali, então acabei aproveitando para fazer essa conexão ali, ó. Então eh, como que foi meu post? Ó, reflexões após 3 dias intensos no Mindset. Então falo, né, foram muitas conversas ali dentro, né, trazendo muitas oportunidades. Aí pontos que valem ali uma reflexão, né, esse planejamento, né, então é normal essa vida, né, de CISO ser corrida, mas no final do dia, cara, são 3 dias no ano. Se eu me planejo para eu ficar os 3 dias, eu tenho mais êxito. Então lembrem-se, cara, é um evento que eu tenho a oportunidade de fazer muitas conexões. Então, eu sei que, pô, a empresa sempre vai ter muita coisa, sempre vai ter, assuntos diversos ali acontecendo, mas o ponto principal é, eu tenho que aproveitar isso, sabendo que esses 3 dias eu vou tirar para mim. Conteúdos network, né, eh sessões exclusivas, né, com público reduzido, que isso aqui foram muitos CISOs que acabaram reclamando, falou: "Pô, cara, a gente fez uma baita apresentação lá numa área exclusiva, mas no final do dia ali tinham poucas pessoas que estavam assistindo, porque ali era um público mais". Aí o pessoal falou que tinha média de 10, 20 pessoas, né. E o ponto é, para esse tipo de evento, o que está sendo o principal, né? A pessoa está indo para buscar conteúdo, network ou uma combinação dos dois. Então, uma provocação. Aqui, conexão direta, né, com fornecedores. Então, alguns CISOs que eu acabei conversando, eles usaram a estratégia de conectar com esses fornecedores para conseguir extrair algumas coisas, como por exemplo, tem um dos alunos do Pax que falou: "Cara, eu ganhei o dia". Falou: "Por quê?". Porque ele foi lá, conversou com a Google, ele tem muitas coisas na Google, conseguiu ali uma atenção diretamente do head para fazer um assessment, uma melhoria no ambiente dele, coisa que até então ele não tinha esse contato. Pô, ganhou o dia. Então, ele inclusive, voltando para a empresa, ele consegue mostrar para a empresa que, pô, conseguiu algo extremamente relativo e bacana ali, para a própria empresa, né.
A própria questão aqui da agenda fragmentada, né, então, infelizmente, o evento acabou coincidindo com outros eventos. Então, por exemplo, teve o Guardião Cibernético, teve um evento da CrowdStrike lá em Las Vegas, teve o Mindsec, estão todos acontecendo no mesmo tempo. Então, acabou tendo aí essa participação ali fragmentada, então possivelmente dessa vez tinham menos pessoas. E aí, né, gera uma provocação, né, qual foi o maior valor, é que eu trouxe várias fotos aqui, né, de pessoas que eu pude encontrar, creio eu que eu consegui colocar todas, mas foi muito bom, né, acho que a gente foram algumas dezenas de pessoas ali que foi possível conectar, viu? Então, compartilhando insights, foi o que eu fiz, e trazendo ali um toque mais pessoal. Então, por isso, né, que trazer essa visibilidade pós o evento ajuda demais. Eh, Outro ponto, né? Marcar o evento, as pessoas, os aprendizados e mostre presença. Uma das formas, né, para você ter um maior engajamento, eu não fiz isso, tá? Ali porque vocês viram que era muita gente, eu acabei não conseguindo marcar todo mundo. Mas, pô, se aqui no momento da foto, eu posso ir lá e posso ir marcando as pessoas. Pô, Adriane, o Murilo aqui, o Roberto, cara, então dá para você ir marcando todo mundo, o Alexandre, então, assim, é possível fazer isso. Então, é uma sugestão que vocês podem aproveitar para fazer isso, mas marcar as pessoas, marcar o evento, isso dá mais visibilidade para aquele tipo de conexão que você está fazendo, né? E um outro ponto, né, eh, que acaba sendo um resultado, isso mostra que você está ativo e se posiciona como profissional estratégico. Essa é uma grande diferença. Como eu sempre falo para a turma que está comigo no Pax, quem não é visto, não é lembrado. Então, a partir do momento que eu vou gerando essas interações, esses insights, as pessoas estão conseguindo me ver, elas estão me encontrando. E veja que é uma sequência de coisas que nós vamos fazendo para ir dando ping. Então, lembre-se, né, que dentro dessa jornada é importantíssimo eu me posicionar. E o ponto é, como eu quero me posicionar? Algumas aulas para trás a gente já falou sobre isso, né? Falar assim, qual é o nicho que eu vou atuar, qual é o subnicho, quem é a minha persona, quem é o meu avatar. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas o ponto é, de acordo com a minha estratégia, eu tenho que ir criando toda essa jornada. Talvez, inclusive, acho que essa é uma aula que eu vou dar esse detalhamento dentro do Pax para que os alunos tenham essa clareza. Então, como que eu olho para essa questão do nicho, como que eu olho ali para o avatar e como que eu consigo desenvolver isso de uma forma muito mais clara. Mas é um ponto importante. Eu já falei algumas vezes aqui, mas é importantíssimo eu ter isso de uma forma clara. Quem é o público que eu quero falar, beleza? Tranquilo até aqui? Passo 3 sossegado, joinha, um ponto, fiquem à vontade, tá? Boa? Maravilha. Vamos para o passo 4. Esse é um dos pontos importantíssimos. Fazer o follow-up, esse FUP, com foco e contexto. Então, qual que é o objetivo de quando você encontrar essas pessoas, né? Qual que é, por que que você foi? Por exemplo, quem faz parte do Pax, na última aula eu mostrei como fazer esse elevator pitch de 60 segundos, trazendo uma visão muito clara de contexto, trazendo muito claro o objetivo. Então, a partir do momento que eu fiz isso lá atrás, agora eu tenho que relembrar onde vocês se conheceram e o que conversaram. Eu sei que falamos com muitas pessoas, eu sei que vocês tiveram ali muitos contatos, mas agora é um momento importante. Pô, Antônio Gil, nós falamos lá no Mindsec sobre tal determinado assunto, né? E ficamos ali com uma agenda para a gente poder falar mais sobre, sei lá, sobre a mentoria, falar sobre o projeto, falar sobre a consultoria. Então, lembre-se, é a forma que vocês têm ali para fazer e lembrar sobre isso. Outro ponto aqui também que faz uma grande diferença também envie uma mensagem de comunidade. Exemplo.
sobre aquilo que falamos. Então, na verdade, continuidade, né. Então, pô, pensa no seguinte, fizemos um elevator pitch lá no evento, não dá para eu falar sobre tudo, mas falei sobre algo específico que era o meu propósito. Como o próximo passo agora, você vai, retoma a conversa, logo na sequência você envia essa mensagem de continuidade: "Ô, sobre aquilo que falamos lá no evento tal, 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 eu gostaria de marcar um bate-papo com você para a gente entrar e se detalhar um pouco mais". Porque é o seguinte, o elevator pitch que é feito lá atrás, ele foi com o objetivo de chamar a atenção, de despertar a turma: "Pô, fiz isso". Agora, como próximo passo, eu tenho esse ponto de dar a continuidade. Por isso que esse ponto do follow-up, ele faz toda a diferença. E um ponto também que eu acho que, faz aí total sentido, né, proponha um café virtual ou presencial. Tá vendo? Gera conexão. É o momento a qual eu começo a ter uma proximidade maior com as pessoas. E essa proximidade é feita por conta disso, né, por conta, de eu ir, primeiro conectando virtualmente, depois, mostrando essa interação. Veja que aqui são mini pílulas que eu estou colocando e baseado nisso eu vou gerando esse engajamento para que a pessoa, tenha ali uma conexão comigo. Então veja, né, isso é algo que vai, de uma forma muito clara, de um jeito mais estruturado, gerando o que eu preciso fazer logo após o evento para ter o maior índice de sucesso, visto que são dezenas ou centenas de pessoas que estão tentando falar com as pessoas que talvez faça sentido para nós. São fornecedores, são, pô, revendas, fabricante, cara, é um monte de gente. Então, como que eu consigo, de uma forma clara, baseado nessa estruturação, conseguir ajudar com isso? Não adianta agora, simplesmente mandar aquele e-mail e falar assim: "Oh, obrigado por ter ido lá no meu stand, não sei o quê". Cara, isso não funciona, não funciona. As pessoas não olham para isso. Então, o ponto é como que eu gero essa conexão, né. Outro ponto, aí então acho que aqui a gente olha para o passo 4. Espero que tenha ficado claro, não sei se vocês têm alguma dúvida sobre isso, mas vamos lá para o passo 5, né. Atualize o seu plano de carreira com base no que você viu. Então, provavelmente vocês viram, né, que tem muitas tendências do que estão acontecendo. Eh, Quem participou das palestras viram ali, alguma uma ideia de profissionais e de temas que estão fazendo parte agora do dia a dia. Então, o ponto é, o que você viu nos painéis, nos estantes ou em conversas, o que te inspirou? O que você olha para você e fala assim: "Pô, cara, isso é uma das coisas que eu posso melhorar, é uma das coisas que eu posso fazer diferente". Então, esse primeiro ponto aqui do passo 5 é algo que vai te ajudar aí dentro dessa jornada. Então você vai ter aí essa clareza de como que você vai fazer isso de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais direcionada, e vai ajudar muito isso. Então acho que esse é o grande ponto ali que fica como atenção para isso. Então, lembre-se desse passo, né. Um outro passo aqui, que também, vai fazer muito sentido, é o que vai mudar no seu plano de ação nos próximos 3 meses. Tenho certeza que vocês viram muitas coisas, conversaram com muita gente, aprenderam muitas coisas. Então, baseado em tudo isso que eu aprendi, em tudo isso que eu vi, o que que eu vou trazer para mim, que eu vou colocar aqui dentro do meu dia a dia, né, dentro do meu plano, de uma forma que a gente consiga ali, ter essa clareza e ter essa visão do que eu preciso de uma forma muito clara, né, e, desempenhando e melhorando frente a isso. Dentro do Pax, o que a gente acaba fazendo, dentro ali do plano de ação, é fazer uma volta e ver se a gente tem alguma coisa para melhorar, e provavelmente isso
ressalta pontos ali que eu tenho de melhoria, pontos que eu sou muito bom, então dentro disso acho que vale a pena essa reflexão. E um outro ponto aqui que, também eu trago, né, que, faz parte desse passo 5, é utilize os insights para ajudar suas metas, estudos e posicionamento. Visto, né, que nós estamos aí dentro dessa jornada, vocês puderam aprender e conseguiram, desenvolver muitas coisas, então, assim, tem alguma coisa baseado na minha meta pessoal ou na minha meta profissional que eu preciso fazer algum estudo, um ajuste, né, alguma coisa ali pensando no estudo e até mesmo no posicionamento, pô, eu vi ali um monte de amigos que, utilizaram para fazer apresentações ali no evento, pô, não fiz nenhuma. Vale a pena eu colocar isso como um ponto meu para posicionamento meu, posicionamento de marca, visto que muitas vezes as pessoas elas acabam sendo reconhecidas pela marca. É o João, do Santander, a Maria do Itaú. Então, sempre o sobrenome da pessoa é a empresa a qual ela trabalha. Mas o que fica de ponto de atenção aqui é como que eu consigo ter ali o meu nome e sobrenome conhecido que seja muitas vezes até maior do que a marca. Esse é um ponto de atenção aí dentro dessa jornada. Então eu vejo que muitas vezes, né, sempre o sobrenome da pessoa vem acompanhado vem acompanhado ali com esse, com o nome da empresa, né. Mas veja que muitas vezes isso pode, gerar aí esse ponto de atenção. Então, só para a gente recapitular aqui o que a gente passou aqui dentro dessa jornada, né. Então, só lembrando que esses são uns passos, que fazem parte ali de todo, o trabalho que é feito dentro do PAX, tá. A mentoria, que é esse programa acelerador de carreira, para quem quer parar muitas vezes de andar em círculo e construir uma carreira de liderança, né, em segurança. Então, tem mentorado que já transformou ali um evento em um convite ali para ser speaker já no evento seguinte. Tem gente que saiu ali do anonimato, só por saber como se postar depois de eventos. Então, esse é o ponto, né? Como que eu consigo ali de uma forma muito clara olhar para isso. Então, quando a gente olha aqui para os passos. Então, primeiro, a gente falou assim: faça esse resumo estratégico do evento. Olho para tudo aquilo que eu tive de aprendizado, tudo aquilo que eu achei de interessante, o que reforça, que pode te ajudar, né, reforçar você como uma autoridade na área e transforme essas anotações ali de tudo que você fez em conteúdos. Minha sugestão aqui, utilize, por exemplo, o ChatGPT, coloque naquele módulo gravador, vá falando e crie um modelo para estruturar para você. Facilita demais e você vai ter essa clareza. Para 5, 10, 15 minutos falando ali, colocando tudo aquilo que faz sentido para você. Passo 2: mapeie quem são as pessoas chaves que você conheceu. Pô, conheci um monte de gente. Olhando para essas pessoas, quem pode abrir porta, quem pode gerar oportunidades e conecte, né, no LinkedIn, com uma mensagem personalizada. Não adianta mandar aquela mensagem padrão, principalmente no celular. O celular ele engana, quando vai fazer isso. Então, pô, eu tô lá no celular, deixa eu até ver aqui, ó. Eu vou colocar uma pessoa aqui para deixa Deixa eu dar uma olhada aqui qual é a forma exata para fazer, ó. Tem uma pessoa aqui que não faz parte da minha conexão, lá tem o botão conectar, se eu coloco em conectar direto, pô, e já manda a mensagem padrão. Eu vou lá naqueles 3 pontinhos que tem do lado, e logo embaixo ele tem personalizar convite. Não sei se vocês conseguem ver, tá, mas vem aqui embaixo. Personalizar convite. Eu vou em personalizar convite, eu escrevo, isso é o que faz a diferença. Não conectem diretamente, simplesmente apertando no botão conectar, que isso diminui ali a sua o seu nível, né, de conexão ali com a pessoa, então a pessoa pode ser que não aceite. Outro ponto, acompanhe conteúdo dessa pessoa, interaja ali com inteligência. Pô, Alex, mas isso é muito trabalho. Se você foi
simplesmente no evento para passear, de fato vai ser muito trabalho. Por isso que eu falo, assim, qual que é o objetivo, né? Quem de fato são essas pessoas chaves, pessoas que podem abrir portas? Tenho certeza que não são muitas, você conheceu muitas, mas tem ali, escolha as 5, as 10 e com essas 10 faça esse trabalho. Aqui no passo 3, cria essa visibilidade de conteúdos pós-eventos. Então, visto que eu já gerei todas as anotações em cima daquilo, eu compartilho meus insights ali no LinkedIn com esse toque pessoal. Então, assim, o que, que é que eu consigo colocar para fazer aí essa transformação? Então, você marca ali esse evento, marca as pessoas e os aprendizados que você teve, né? E mostra ali que você teve presente, né? Então isso vai trazer ali essa visão de uma forma, trazer luz para você e você vai trabalhar muito nesse marketing pessoal, né? Esse personal branding. Então é importantíssimo eu ter isso e entender qual que é o objetivo desse ponto. Outro ponto, faço follow-up com foco e contexto. Lembrando que, anteriormente, eu fiz um pitch para ele, esse pitch foi com o objetivo de vender alguma ideia, não necessariamente vender um produto, mas vender uma ideia, vender ali uma conexão, alguma coisa no sentido. Então, agora, você relembra o porquê que você falou com essa pessoa, você gera aí essa mensagem de continuidade, trazendo, né, sobre aquilo que falamos, tal, 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 e recomendo, se fizer sentido, mas eu acho que vai, tem uma conexão muito boa, proponha esse café virtual ou presencial. Tá vendo? Cara, que isso daqui é indiferente se eu estiver hoje eu estou como CISO, né, como o nosso amigo William, pô, ele é CISO. "Ah, Alex, mas faz sentido eu marcar esse café virtual?", por exemplo, total, total, benchmark, né, com pessoas ali que trabalham em empresas que fazem a mesma coisa ou com outros segmentos, benchmark. Então lembrando que tudo isso é uma continuidade daquela pessoa que eu identifiquei anteriormente, que eu vejo como uma pessoa que pode, fazer sentido para mim. Depois, eu atualizo esse meu plano de carreira com base no que viu. Então, assim, seja painéis, estandes, conversas que me inspirou, pô, o que daquilo tudo é algo que eu preciso transformar, é algo que eu preciso fazer algo diferenciado. Isso é um ponto de atenção. E o que muda no seu plano de ação ali para os próximos 3 meses. Eu tenho certeza ali que muitos têm objetivos, objetivos profissionais, inclusive aqui um pouco antes, né, da nossa conversa, eu estava conversando com um amigo, que inclusive eu encontrei no evento, e ele, cara, a gente conversou em janeiro. Desde janeiro, ele só ficou apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, fazendo um monte de coisa. E ele não olhou em nenhum desses momentos para a carreira dele. Olha como é o ponto, né? A gente está falando aí de quase 8 meses aí, então assim, bastante tempo. Então, o ponto é, será que eu tenho um acompanhamento e eu tenho essa clareza de quais são os planos que eu preciso fazer, né, esse meu passo a passo? É isso que vai fazer essa grande diferença aí dentro dessa minha jornada. E outro ponto é usar esses insights ali para ajustar essa minha meta, ajudar esses meus estudos e posicionamento frente àquilo que eu quero chegar. Então vejam que esses 5 passos aqui, eles estão bem conectados, né. Então, aqui, a Liliane vai colocar aqui no grupo, acho que até já colocou, o NPS. Então o NPS, qual que é o objetivo dele, né? Primeiro, entender se dessa conversa que a gente teve, fez sentido para vocês. Pô, então teve algum ponto que deu ali, gerou algum insight. E quem responder e participar de 5 aulas seguidas, vai ganhar uma sessão estratégica exclusiva ali comigo, né. Então eu vou sentar com você, vou olhar, entender como que você está e olhar ali seu ponto para entender como podemos ajudar ali dentro dessa sua jornada. E nessa sessão, a gente vai analisar junto o seu momento de carreira, com um plano claro ali, olhando para os próximos passos. Ah, e a pesquisa, ela tem um espaço para indicar pessoas que você acredita que precisa estar aqui com a gente, né? Então, participando dessa aula. Pô, Alex, eu acho que faz sentido, como algumas pessoas já colocaram, então fiquem à vontade. Então, se quiser participar ali desse diagnóstico, né, também
pô, Alex, eu gostaria de entender mais sobre o Pax, né, entender como que está esse seu momento, também pode colocar ali para a gente fazer. Então, pensando, um grande resumo aí de tudo isso que nós falamos hoje, né? Então, o evento é só o começo, os passos depois é o que criam resultado. Até falando com esse meu amigo, né? Ele é um fornecedor, e eu falei, cara, a empresa gasta uma baita grana para estar no evento, gasta muita grana. Mas o ponto é, o que vai depois? Depois é o que vai de fato gerar esse resultado, né. Então, quem se posiciona cresce, e quem se cala desaparece. Então visibilidade, e conexão e ações estratégicas definem ali essa jornada. Esse acho que é um dos pontos principais, né, então você ter essa clareza que tudo isso vai depender exatamente desse seu momento. Então, lembrando que a semana que vem 3 horas nós temos mais uma aula ao vivo, então já aproveita, já deixa bocado ali na sua agenda, né, e conta, aqui, né, qual foi o maior insight que você teve para quem está assistindo aí remoto, acho que é bacana para quem está vendo ali principalmente no YouTube, porque agora eu vou ficar aqui um tempinho aqui com o pessoal no Zoom, porque como eu falo, quem chega primeiro bebe água limpa, bebe água fresca, então a gente vai continuar aqui e vai conversar mais um pouquinho. Então, e se você ainda não respondeu a pesquisa, o link está aqui no chat e e se você ainda não está seguindo esse canal, então já aproveita para garantir os próximos conteúdos, né? Você ter essa visibilidade. Beleza, pessoal? Então, para quem está no YouTube, tchau, tchau. Até uma próxima e eu vou seguir aqui com o pessoal que está no Zoom. Valeu, pessoal. Até mais.